Irmãos, eu espero que vocês estejam percebendo por que Deus trabalhava, por que Deus agia. Você quer ver Deus agir no seu lar? Para de se dominar lá, para de impor lá como se você fosse o senhor daquela casa, o dono daquela casa. Ponha Jesus ser o senhor daquela casa e ponha sob o domínio dele. Você se apenas faça o que tem que ser feito e deixa Deus cuidar do resto. E você vai ver como é que as coisas vai tudo voltar ao normal e Deus vai abençoar e vai trabalhar naquilo ali. Ah, mas eu sou o cabeça, mas Deus quer que ele seja o cabeça através de você. Eu só vou contar uma experiência para os irmãos que me aconteceu. Olha que eu sou uma pessoa de temperamento forte, mas Deus já tem trabalhado muito na minha vida. E meus meninos, quando estava sendo adolescente, menino já de 30 anos, né? Mas quando eles eram adolescentes, toda a vida meio fortinhos, pegaram numa briga em casa que estava arrebentando tudo. Imagina, meninado do forte, não é? Medindo força um com o outro. Lá sei que um esmurrou o nariz do outro, lá virou uma bagunça. E eu estava na casa de um precioso, aí o telefone tocou. Minha esposa disse, olha, vem para cá porque os pitbulls se pegaram aqui. Ela usou até esse termo, né? O que eu faço? Eu dei risada e falei, chama a polícia. Né? Brincando. Mas aí já resumiu o que eu tinha que fazer com o irmão lá, peguei o carro e fui. Mas Paulo veio para dominar a situação, né? Aí chega lá, vou pegar um pela perna, jogar por cima do muro, vou arrastar o outro lá para o fundo, vou executar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Irmãos, eu lembrei do que nosso profeta diz, em todas as situações, ponha Jesus entre você e aquele problema. Eu comecei a conversar com Jesus e disse, Senhor, se fosse o Senhor no meu lugar, o que o Senhor faria? Sabe o que ele me falou? Não faria nada. Nada? Nada. Chega lá, normalmente, vai cuidar de suas obrigações, não faz nada. Quando eles escutaram o trinco do portão abrindo, eu cheguei e estava que nem vocês aqui, eu não caí uma agulha no chão. Falou, o homem vai chegar na porta já esturrando. Cheguei, só peguei a furadeira, eu estava fazendo um trabalho nas cadeiras lá no fundo, continuei furando e colocando aquelas pontas de agulha de rosca que eu estava travando as cadeiras. Ela saiu na porta, olhou. Os dois também estavam lá dentro de casa, ficaram um ano para o outro. Nem lá eu fui. Aí os bonitão começaram para a cara do outro dar risada. Quem estava se acabando. Não, foi você que começou, não, porque foi você. Você é muito ignorante, que não sei o que, já se resolveram ali mesmo e acabou tudo. Não precisou dar um pio, não precisou fazer gritaria, não precisou nada. Porque Jesus entrou no domínio. Não, mas eu vou chegar lá, eu vou... Porque comigo é assim, para com esse negócio que comigo é assim, fala assim, com Jesus é assim, Ele tem a solução para cada problema. Põe Ele no domínio. Isso aconteceu com o profeta, não vou ficar repetindo, vocês conhecem a história com relação à filha dele também. Mas às vezes, se você não tomar cuidado, você passa a dominar até você mesmo. Quando, na verdade, Deus não quer que você domine você, Ele quer dominar você. Você sabe por que o evangelho prosperava? Às vezes os irmãos estranham. Ontem mesmo, eu quase que fiz o irmão perder o volante, né? Estava indo normal, coração aberto. Trabalhei na parte da manhã lá no sítio lá e fiquei lá. Vamos viajar, Deus proverá o alimento. Conversa vai, conversa vem. Eu olhando aquele milharal assim, milho que sumia a vista, né? De repente... deu aquele estado, eu disse, ô glória, na maior altura, né? Aí, pronto, Deus já trouxe o alimento e pergunta para eles, para vocês verem. Tinha bastante visitante ali. Que culto maravilhoso que foi. Como o Senhor foi tão gracioso e misericordioso. Falamos sobre a lei da vida, da proliferação. Meu Jesus querido, que coisa gostosa. Então... não cuideis o que haveis de responder, o Espírito do Pai falará nas vossas bocas. Quem diz os homens ser o filho do homem? Muitos já tinham criado ismo e doutrina, mas como eles estavam com as mentes virgens, eles não tinham seguido nenhum ismo dos ensinamentos, e diz, quem dizeis que eu sou? Aí na hora Deus revelou para Pedro. Graças te dou, Pai, não foi isso que ele disse em Mateus capítulo 11, que ocultaste essas coisas dos sábios entendidos e as revelastes
aos pequeninos. É tão simples, meus irmãos. Ele está sob o domínio de tudo. Pastor, mas eu queria ter sabedoria. Não. Você quer sabedoria? Diz Tiago capítulo 1, peça a Deus, que lhe dará liberalmente e não lhe lançará em rosto a ser concedida. Quer sabedoria para fazer isso? Quer sabedoria para fazer aquilo? Peça a Ele, Ele está sobre o domínio de toda a situação. Senhor, me dá sabedoria para mim sair dessa enrascada que eu estou. Senhor, me dá sabedoria para vencer esse problema. Senhor, me dá sabedoria para conquistar a porta dos meus aborrecedores. Ele é o que domina os céus, a terra, os espíritos, tudo está sob o controle dele. Até o inferno está, a chave da morte do inferno está do seu lado. Fala para mim, quem pode com esse ser? Mas deixa ele dominar. Mas às vezes, nós dominamos nós mesmos. Não, porque eu vou fazer isso, porque eu não vou aceitar mais isso. Não, para. Às vezes, de vez em quando, como Paulo diz aqui, você tem que examinar você mesmo. Examinar vós mesmos, né? 2 Coríntios 13, verso 5. Examinar vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós. Ou seja, que o querer e o efetuar pertence a Ele, que a sua vida deve ser dominada por Ele. O seu dia a dia, tudo que você for fazer, é Ele em você. Mas não, é nós que temos que dominar a situação. Eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, irmão. Se Ele quiser e Ele permitir, nós iremos, diz Tiago, fazer isso, ou fazer aquilo outro. Louvado é o nome de Jesus. Mas, se você não tomar cuidado, você passa você mesmo ter domínio da sua vida, domínio da situação, e ainda ser dominado por outros. Vamos deixar isso e vamos deixar que Deus domine as nossas vidas. Amém? Deixa eu ler aqui só uma referência que o profeta diz aqui para nós encerrarmos. Na mensagem Deus aperfeiçoando sua igreja 31, ele diz: o que precisamos hoje é de um bom e antiquado reavivamento de São Paulo. Mas como é que eram os reavivamentos de São Paulo? Não era por força, não era por violência, tudo voluntário. O obreiro era voluntário, as igrejas eram voluntárias, é eles que escolhiam quem ia e quem não ia. Paulo apenas pregava e Deus confirmava o que ele fazia. Amém, meus queridos? Essa é a questão. Mas às vezes as pessoas, se você não tomar cuidado, eu volto a repetir, irmãos, eu louvo a Deus, eu não fico, às vezes eu pregando desse jeito, se o pastor está querendo alguém. Não, irmão, nenhum de vocês. Já tem tempo que eu não recebo uma visita de alguém tentando me empurrar para resolver certos problemas, situação. Não, eu creio que muitos de vocês já têm aprendido que as coisas não trabalham assim. Então eu não estou falando isso, eu estou falando porque eu sou dirigido a falar. Entende? Mas tem pessoa que ele acha que o pastor tem que delegar a situação, é ele que tem que resolver os problemas, ele tem que tomar a dianteira, ele tem que fazer isso, fazer aquilo, porque tem que resolver isso, irmãos. Se Deus não edificar a casa, e vão trabalhar os seus edificadores. Quanto mais você... Por isso que ele diz da mensagem Mobility, né? Quando a igreja vai escolher um pastor, deve escolher aquele que não tem nenhuma reputação. Aquele que em tudo ele depende de Deus. Não aquele sabe tudo, que ele vai chegar e vai pôr isso no lugar, porque se eu fosse pastor ali, eu poria fulano no seu lugar, eu poria ciclano no seu lugar. Está tudo errado, porque não é você que vai pôr, é Deus que põe no lugar. É Ele que põe, é Ele que tira. Ele tem uma maneira especial. Foi isso que ele disse sobre a palavra do trigo e o joio. Não arranque o joio, porque você vai arrancar trigo junto. Deixa que Deus mesmo fará a colheita. Apenas faça o que a Bíblia diz que tem que ser feito. E deixa que Deus faça a seleção. Ele está sobre o domínio. Oh, louvado seja Deus. Aí nós teremos um reavivamento de São Paulo. E do Espírito Santo de volta à igreja. Porque se você não tomar cuidado, o pastor também é dominado pela igreja. Como disse Paulo, eu procuro agradar a homens. Você pensa que a gente não tem discernimento? Tem pessoas que às vezes vai embora da igreja e ele vai cuspindo marimbondo. Mas eu tenho certeza que depois ele vai refletir, e se ele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, ele vai falar assim: foi Deus que falou comigo. Porque depois você vai ver o resultado disso aí, né?
E o Espírito Santo de volta à igreja, que abale o inferno aos olhos do diabo e chame o preto de preto e o branco de branco. Quer dizer a verdade, unicamente a verdade. Dê-nos alguns homens não comprometidos. O que seria comprometidos? Dominado por outro homem. Entende? Sofre a influência e é dominado. Quando na verdade Deus quer dominar